Já do versículo 6 ao versículo 10, né, ele entra aqui numa outra dimensão. Estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes estavam continuamente na primeira tenda, a fim de realizar os atos do culto. Mas na segunda tenda, né, que seria o lugar santo, o lugar santíssimo, melhor dizendo, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, nunca sem sangue, a qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, cometido por ignorância. Por ele, por si mesmo, né? E pelo pecado de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não estava revelado, enquanto a primeira tenda ainda existisse, né? Enquanto ainda a primeira tenda se existia. Essas coisas se referiram somente à comida, bebida e às diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas impostas até o tempo de uma reforma. Então veja bem, aqui do versículo 6 ao versículo 10, existe uma condição aqui, né, do mediador terrestre. As condições do mediador terrestre, né, o sumo sacerdote. E também para o povo, né, e do ser humano. Então veja bem, aqui se detalha que o sumo sacerdote primeiramente precisaria fazer um sacrifício por si mesmo. Por quê? Porque como ser humano nós somos falhos e precisamos de um sacrifício, precisamos de uma abertura ao céu, até aquele momento, né? E o povo, eles viviam no quê? No pecado da ignorância, porque ainda não tinha entendido o propósito de Jesus Cristo aqui na terra, ainda não tinha aceitado o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, sendo o cumprimento das promessas do Messias. Veja bem, o sumo sacerdote oferece o sacrifício por si mesmo, dando um entendimento de que, mesmo exercendo a função, ele era falho. Ele era falho e precisava também estar incluído nesse pacote para a remissão de pecados. Aí na sequência ele oferecia o sacrifício pelo povo, né, pelo pecado de ignorância. O que é isso? Ignorância é a falta de entendimento, falta de conhecimento, é uma mente fechada. Aqui, provavelmente, a carta de Hebreus, ela foi escrita antes do ano 70. Porque no ano 70, o imperador da época, Nero, ele destruiu o templo, né? Esse templo, o segundo templo, que era o templo de Jesus. Então, veja bem, Jesus Cristo veio ali no devido tempo, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, surgiu-se a igreja, né? Tem Pentecoste, o Espírito Santo veio, Jesus subiu, o Espírito Santo veio, mas ainda assim, boa parte dos judeus, eles ainda não tinham aceitado Jesus como seu Senhor e rejeitado Ele como seu Messias. Então eles continuavam a fazer esse tipo de sacrifício dado pela lei de Moisés. Eles continuavam ainda exercendo a velha vida, não aceitando a nova oportunidade que Deus vos tinha dado. Entenda aonde o Espírito Santo quer te conduzir nesse momento. Então eles estavam agindo na sua ignorância, pela falta de entendimento, por ter uma mente fechada. No versículo 8, aqui nos mostra, né, que vem falando que no versículo 8, nos diz assim: o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não está revelado, enquanto a primeira tenda ainda existia. Né? Isso mostra que o Espírito Santo ainda não tinha se manifestado para aqueles que continuam na primeira prática. No primeiro tabernáculo ainda, que continuava ainda erguido, nas velhas práticas, no velho caminho, no mesmo estilo de vida. Olha o Espírito Santo trazendo para os dias de hoje. Naquela época eles tinham rejeitado o Senhor Jesus como seu Messias e continuavam então praticando a sua adoração segundo a lei, segundo o que Moisés tinha determinado. Continuavam na velha vida,
rejeitando o novo de Deus. E quantas vezes na nossa vida nós passamos por isso? Querendo viver a velha vida, querendo continuar nos velhos hábitos, querendo continuar com as velhas práticas, continuando presos dentro de um sistema religioso. Porém, a consciência continua cauterizada, sem o aperfeiçoamento. Como ele vem dizendo, né? No versículo 9, isso é uma figura para o tempo presente. Segundo ela, quanto à consciência, né, que até então eles estavam, o pecado era de ignorância, que está falando aqui desse entendimento. Quanto a essa consciência, as ofertas de sacrifício que se oferecem não podem aperfeiçoar para prestar o culto. Então, estavam presos ainda dentro de um sistema religioso, porém a sua consciência continuava cauterizada sem esse aperfeiçoamento no qual o Espírito Santo nos veio trazer. E muitas vezes nós agimos assim. Mas olha só o que a palavra de Deus nos diz. João 16, 7 a 13. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o princípio deste mundo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, né, quando o Espírito Santo, o Consolador vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então Jesus, antes, ainda quando estava em vida, ele disse, olha, é preciso que eu vou para as minhas origens, para então liberar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que mostrará o caminho, que trará o entendimento, que abrirá as vossas mentes. E o povo daquela época o rejeitaram. Por isso ainda continuavam nas velhas práticas. Isso me dá a entender que todas as vezes que nós continuamos agindo com as velhas práticas, estamos inibindo a ação do Espírito Santo, o Espírito da verdade em nossas vidas e aniquilando, né, anulando o sacrifício da cruz do Calvário. Veja bem, ainda no Evangelho de João 14, 16 adiante, diz assim, ele continua dizendo, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha, a fim de que estejam para sempre, não é por um determinado momento, não é só quando você estiver bem, faturando, conseguindo coisas materiais, financeiras, quando está tudo bem com a sua saúde, com a sua vida. Não, é em todos os momentos, é nos bons e nos ruins também. A fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Então aqueles que outra hora rejeitaram Jesus como seu Salvador, seu Messias, assim nós agimos muitas vezes nos dias de hoje, porque nós não o reconhecemos e não o conhecemos também. Aí ele vai falar, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Mas se você verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus, se você verdadeiramente se entregou a Ele, aceitando como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em ti. Aleluia. Não vos deixarei órfãos, diz, né, aqui Jesus dizendo, voltarei para vós, ainda por pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que
Eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ei, deixa o Espírito da verdade entrar na tua vida. Deixa ele abrir a sua mente, abrir os seus olhos espirituais, te trazer o entendimento, para que então você possa compreender, entender o agir de Deus na tua vida. Muitas vezes você não entende o que está passando, o que está acontecendo, porque você está focado com seus olhos naturais, você está focado nas coisas naturais dessa terra, nas coisas terrenas. Ei, mas você precisa deixar fluir dentro de você esse homem espiritual que existe dentro de ti. Porque as coisas naturais se discernem naturalmente, mas as coisas espirituais somente as pessoas espirituais conseguem ter esse entendimento e esse discernimento. E é disso que nós estamos falando hoje. Que o povo daquela época estava rejeitando Jesus porque eles fecharam para a ação do Espírito Santo. Que você não faça isso no dia de hoje. Que você não venha fechar o seu coração, que você não venha fechar o seu entendimento, mas que você possa ser cheio agora, pleno da graça, que essas escamas dos seus olhos possam cair e você possa ver a mão de Deus sobre ti, cuidando, guardando, protegendo e te dando a direção que você tanto necessita, em nome de Jesus.